Por que esse tipo de jogo dá tão certo do canal Page? Acho que ela vai falar aqui de Miside e outros jogos de namoradinhas. Afinal, quem que não quer uma namoradinha em estilo anime, né? Em estilo boneca de anime, né? Quem que não quer? 4 jogos, 4 personagens que te amam demais e 4 objetivos diferentes que ainda resultam no mesmo efeito. É quase impossível não conhecer protagonistas como a Mônica ou a Yano. E mesmo se não conhecer exatamente, você... Cara, eu não conheço esses personagens, cara. Eu só vou assistir esse vídeo aqui por conta da Mitaka, né, cara? Porque eu gosto muito de Miside, eu acho... Assim, cara, Miside é um dos jogos mais legais que eu já joguei. Cara, todo nerd esquizofrênico, antissocial, punheteiro da vida, cara. Quem que não quer uma namoradinha igual a Mita, né, cara? Quem que não vai querer uma Mita da vida? Ela vai querer te matar? Sim. Ela vai fazer sua vida um inferno? Sim. Vai valer a pena? Sim. Bom, brincadeira, né? Mas, cara, é legal, pô. Miside é muito legal, né, cara? E quem, porra, meu, mano, quem não queria uma namoradinha 2D, né, cara? Quem não queria uma namoradinha anime da vida, né, cara? você provavelmente sabe do que elas são Ai, ai. capazes. E essa é justamente a questão. O arquétipo Yandere virou um tipo de combo que só de ouvir você não só sabe que vai ter uma Yandere, mas que também provavelmente vai fazer sucesso. Não como uma coincidência, mas quase É que o sonho da Yandere é que ela fique boazinha, né, cara? Que ela fique. Passa toda aquela coisa maluca lá e depois ela fique boazinha e feliz pra sempre, né, cara? Ah, cara, né? Pô, porque, cara, esse tipo de jogo funciona bem, cara. Porque todo moleque aí, virgão da vida aí, queria ter uma namoradinha, né, cara? Queria pegar na mão da namoradinha, queria dar uns beijinhos, entendeu? Queria falar eu te amo, né? Eu sei que os caras. Ah, não, eu não sou assim, não, eu sou comedor, eu pego todas, eu sou burrão, Não, cara, não, é legal ter uma namoradinha, entendeu? É legal, é legal. como uma fórmula. Mas por quê? O que faz esse tipo específico de personagem funcionar toda vez? Mas é claro, antes de responder isso, me permita uma pausa bem rapidinha, porque esse vídeo tem o apoio da Eneba. Se você joga Ah, um não, PC, mano, propaganda não, console, mano. Vamos pular isso aí. Cadê aqui? Aqui? Acabou? acesse o link na descrição. A gente olhar para os jogos, antes de falar de qualquer coisa, eu Deixa eu acho aumentar aqui, válido né? a gente olhar para os jogos em si, porque a descrição de uma garota fofa, mas talvez perigosa, é um pouco ampla demais para descrever o que realmente acontece nesses jogos. Então, para falar disso hoje, eu escolhi, obviamente, falar dos jogos mais populares dentro desse tema, que são Doki Doki Literature Club, Não Miside, conheço. que é mais Esse eu recente. conheço. E esse eu gosto pra cacete, mano. Me sai. Nossa, um dos jogos mais legais que eu joguei na minha vida. Muito legal, cara. Muito legal. E tem um. Misside tem um clima tenso, né, cara? Tem aquele ar de. Você não. Você, tipo. Cara, é uma coisa tão doida, né? Você parece que. Porque você entra dentro do jogo, né? Na lore do jogo, você entra dentro do jogo lá e começa com a Mita como se ela fosse realmente, né, a sua namoradinha ali, boazinha e tal. Ela recebe lá na casinha dela lá e tal. E depois vai acontecendo as coisas tenebrosas, né, cara? Lá ele começa a te perseguir e tal. Cara, é muito legal, cara. É muito legal. É muito legal. E também um pouquinho de Yandere Simulator. Doki Doki Cara, eu não conheço nenhum, só me sai, velho. Meu Deus do começa céu. como um visual novel praticamente estereotipado. Visual novel eu não sou muito fã, não, cara. Eu não gosto muito de visual novel. Tem um clube de literatura com personagens Mas a proposta, eu sei qual é a proposta, entendeu? Eu sei como que funciona a ideia. Então, como eu disse, cara, eu não sei se mulher gosta muito desse tipo de jogo, mas a rapaziada gosta porque é o sonho, né, cara? É o sonho de ter uma namoradinha, né? Namoradinha psicopata e louca das ideias, né? Apenas doida. muito simpáticas, uma musiquinha bem tranquilinha e de certa forma até lembra um pouco aquele amor doce. Inclusive a reação mais genuína que eu tive quando eu joguei o jogo pela primeira vez é que era um tipo de simulador de namoro também. Eu obviamente já sabia que o jogo não era o que ele aparentava ser, porque eu joguei muitos anos depois do lançamento. Mas foi exatamente o que pareceu no primeiro momento. E, obviamente, assim como eu já imaginava, a partir de um certo ponto, depois que o jogo começa a te deixar confortável e trazer aquela atmosfera bem acolhedora, ele vai desmontando isso aos poucos. O Miside segue um caminho um pouco mais parecido, só que também um pouco mais rápido.
Em poucos minutos de jogo você já percebe que tem alguma coisa errada ali, as coisas já começam. Cara, pra quem acho que nunca jogou, vai jogar a primeira vez, eu não acho que seja tão rápido, né? Mas é um jogo curto, né? Miside é um jogo curto, ele não é muito longo. Também não tem uma coisa que é negativa no Miside, cara, que não tem muita coisa pra você explorar, sabe? Não é tanta coisa, você fica ali olhando o cenário ali, tentando achar algumas pistas ali, tentando achar alguns easter eggs ali, mas é pouco, sabe? Não é tanta coisa não. Porque ele é limitado também, né? Como ele você passa de um lugar pro outro, né? São cômodos fechados, corredores, então são cenários repetidos também, né? O mapa dele não é tão grande, então ele é curto, ele é um jogo curto. Começam a acontecer muito rápido, porém, mesmo desse jeito, a Mita, que é a personagem principal do jogo, alcançou um sucesso gigantesco e, obviamente, lembrou muito a situação da Mônica, tudo que ela construiu há anos atrás. E aí a gente também tem o Yandere Simulator, que talvez eu esteja errada. Inclusive, cara, eu gosto muito de Misside também é a trilha sonora, cara. A trilha sonora do jogo é muito boa, cara. As músicas, assim, elas combinam muito com a gameplay, sabe? Com a história do jogo, com o cenário do jogo. Então, eu acho que todo jogo bom, cara, tem que ter uma trilha sonora boa, entendeu? Que faz... Que bata com o contexto do jogo, entendeu? E Misside faz isso muito bem. Cada Mita tem que tem uma sua própria música ali, sabe? Por exemplo, a Mita Nerdola lá, que... esqueci o nome dela. Acho que é Misa, eu não sei se é Misa o nome da Mita Nerd lá, tem a musiquinha dela, então é bem legal, cara, é bem legal. Mas foi o que mais espalhou esse tipo de arquétipo entre os jogos. Que, diferente dos outros, ele não esconde o que a protagonista realmente é. De certa forma, esses jogos são diferentes ali dentro, cada um tem a sua própria identidade, digamos assim, mas ele ainda assim são muito parecidos de certa forma. Eu acho que esse tipo de jogo em específico não tem um gênero certo, porém ele tem ali aquela protagonista que aparenta ser uma coisa muito legal e no final ela não é, e aí tem aquele meio que terror psicológico. Alguns não focam tão nisso, mas outros sim. Enfim, eles estão meio que ali dentro do mesmo saco. Quando eu comecei a pesquisar por esse tema para entender um pouco mais desse arquétipo, a primeira explicação que eu encontrei foi... Ela pesquisando, né, pareceu por que todo mundo gosta do Neymar. Ai, cara. Porque é o menino Ney, né, cara? É o menino Ney. Quem não gosta do menino Ney? De uma teoria da comunicação chamada Teoria da Violação de Expectativa, desenvolvida no final da década de 1970. E apesar do nome, é uma coisa bem simples que tá incluída no nosso dia a dia. A gente passa o tempo todo criando A Mita Boininha, pô. A Mita Boininha, porra. A Mita Boininha é muito da hora, cara. Acho que é... Cara, antes a Mita Boininha é a minha preferida, mas agora tô meio deciso, cara. Eu tô achando que... Cara, eu acho que eu gosto de todas as Mitas, sabe? Porque cada Mita tem a sua própria personalidade, né? E meio que todas refletem umas às outras, então... O jogo meio que deixa claro que todas as Mitas, na verdade, elas são uma só, né? Todas elas têm as suas próprias identidades e personalidades próprias, né? Refletindo umas às outras. E, cara, é muito legal, cara. Nossa, como eu gosto de Misside, cara. Sobre as pessoas, como que elas vão agir ou se comportar. Se alguém sorrir pra você, fala de forma gentil ou coisas parecidas, a gente automaticamente tende a pensar que as atitudes daquela pessoa correspondam a essa imagem que ela passou. Mas é claro que o interessante tá quando essa expectativa falha. Segundo essa teoria, os comportamentos que contradizem fortemente aquilo que esperávamos recebem muito mais atenção. Cara, eu tenho uma opinião, cara. Acho que mulher tem que ser ruim, sabe? Eu acho que mulher tem que ser braba, pô. Mulher tem que... sabe, mulher boazinha, muito boazinha, mas mulher que... Cara, tem que ter, assim, cara, eu acho que um relacionamento saudável, cara, entre um homem e uma mulher, tem que ter esse... Como eu posso dizer? Não existe esse negócio de tudo perfeitinho, sabe? Nossa, como as pessoas falam, olham assim pra um casal e falam, nossa, como esse casal combina bem, como eles são
como eles funcionam tão bem juntos e tal. Cara, eu acho que isso não existe, entendeu? Eu acho que não existe perfeição. Eu acho que sempre existe ali os defeitos, sempre existe ali as pequenas e médias discussões, né? Sempre existe ali as opiniões diferentes ali, cara. E assim que. Eu acho que é assim que uma vida conjugal deve funcionar, sabe? Porque é tipo polaridade, né, cara? Sempre tem o negativo e o positivo. Sempre tem que ter uma chama, né? Porque se você não. Se você vive uma vida de casado, uma vida conjugal, uma vida de um relacionamento que tudo é muito perfeitinho, tudo é aquela frescurinha, tudo é só amorzinho pra lá, amorzinho pra cá. Isso é meio, sei lá, é meio artificial, né, cara? Não existe isso. Sempre tem que ter aquela coisa de. Sempre, sei lá, sempre tem que ter uma reação química, né, cara? Acho que todo relacionamento saudável sempre tem que ter uma reação química. Às vezes explode, às vezes borbulha, às vezes o frasco ali de quebra, às vezes. Então, eu acho que é isso que um relacionamento deve ser, né? Sempre tem que ter sempre ter os pontos arbitrários, né? São do que os comportamentos previsíveis. Eles nos obrigam a reinterpretar uma situação. Então, no caso de Doki Doki... Como está na Bíblia, né, cara? Por trás de um homem sábio, de um homem sábio, um homem forte, sempre tem uma grande mulher, né? É assim. É assim que funciona. Por exemplo, o jogo passa horas construindo uma expectativa muito específica. Você conhece as personagens, entende o que tá acontecendo ali entre elas e tende a pensar que tá jogando um tipo de dating simulator relativamente comum. E aí, justamente depois de consolidar toda essa expectativa, é quando esse universo começa a quebrar. Como eu disse antes, Missai faz uma coisa parecida, só que um pouco mais rápido. Em vez de esconder completamente que existe uma coisa errada, ele deixa pequenas pistas espalhadas lá desde o começo. Exatamente. São pequenas coisas ali, tipo, no começo do jogo ali começa a aparecer uma faca no banheiro, entendeu? Aí você fica, nossa, mas o que essa faca tá fazendo no banheiro? Pra quem, assim, cara, como eu queria jogar Misside pela primeira vez de novo, sabe? Porque é muito legal, cara, quando você joga pela primeira vez é muito da hora. É muito legal. Do jogo. E ainda assim, essas pistas só funcionam porque a imagem inicial da Mita continua sendo de uma pessoa acolhedora. Se ela parecesse ameaçadora... É, porque o Misside, assim, ele é como se fosse esse jogo estereotipado aí de que ela tá falando aí de Light Novel e o caralho, sabe? Mas é porque ela assim, ele começa como um jogo de namoradinha, né? Como se você tivesse uma namoradinha ali. E só que seu personagem que você joga, ele tá jogando um jogo no tablet dele, né? Aquele jogo isométrico 2D, né? E então, e você que nunca, como tá jogando a primeira vez, você pensa, não, então como que vai ser isso, né? E aí começa a acontecer toda a reviravolta ao longo do jogo, né? Você entra dentro do jogo, você tem lá, começa a viver, experienciar junto com a Mita lá, e as coisas vão acontecendo, começa a acontecer coisas estranhas, né? Pequenas coisas estranhas que vão acontecendo, que você vai vendo, e assim, a atmosfera do jogo vai mudando, isso que é o mais da hora, sabe? A atmosfera é tudo, né, cara? A atmosfera, mais trilha sonora, muda todo o aspecto ali do jogo, né? E, cara, assim, como eu falo, cara, jogo indie, cara, porque jogo indie hoje é 1 milhão de vezes mais legal de você passar o tempo jogando do que com esses jogos AAA da indústria aí, cara, esses jogos gigantes aí, totalmente genérico e chato pra cacete, né? Porque esses jogos indies, cara, eles não têm grandes orçamentos, eles não têm grandes empresas por trás para imprimir dinheiro para eles desenvolverem, né? Então eles contam com a criatividade, né, cara? Os desenvolvedores eles contam com a sua criatividade, né? E aí saem esses jogos fodas, né, cara? Esses jogos muito bons, né? Muito bons que valem a pena você comprar, valem a pena você gastar o dinheirinho ali e vale a pena jogar. É por isso que faz sucesso, pô. É por isso que é legal. Esquisita desde o começo, a surpresa só ia desaparecer, não ia ter nada pra surpreender. E o Yandere Simulator é um caso um pouco curioso quando a gente fala desse tipo de jogo, porque ao contrário dos outros exemplos, o jogo praticamente já anuncia sua proposta logo de cara. Você sabe quem que é a protagonista e do que ela é capaz. Mas o interesse ainda permanece porque ele trabalha sobre as expectativas que esse próprio arquétipo já construiu ao longo dos anos. Então dá pra dizer, de certa forma, que esses jogos... Peraí. Vou tomar minha aguinha, né?
para hidratar o meu cérebro, né? Que é composto por, se eu não me engano, 70% de água e sais minerais. Senão nós ficamos burro, né? Quem não se hidrata fica burro. E não queremos ficar burro, né? Então bebam água, por favor. Ah, Tendem a prender a nossa atenção porque eles quebram a nossa expectativa. Mas é claro que não poderia ser só isso, porque várias obras têm plot twists e, obviamente, nem todas dão certo, nem todas fazem o sucesso estrondoso que fez Misside. de cada, sei lá, 20 jogos desse estilo aí, sei lá, quantos Misside tem no meio, entendeu? Eu sei que tem muito jogo desse estilo de web não é, é namoradinha virtual, sabe? Mas o que eu acho que, cara, eu acho que o único que eu joguei foi Inside mesmo. Parando aqui pra pensar, acho que eu nunca joguei o outro simulador de namoradinha assim. O da DLC, por exemplo. E então, pensando nisso, eu esbarrei com uma linha de ideia que é bem parecida com essa primeira, que alguns pesquisadores defendem essa ideia de que o nosso cérebro tá o tempo inteiro tentando prever o que vai acontecer e meio que acaba Chamado ansiedade, né, cara? Você, nossa, fica tudo ansioso, né? Tentando prever os múltiplos cenários que podem acontecer no seu futuro a curto prazo, né? Aí você fica perdidão, né? Você fica doidão. analisando E se acontecer isso, e se acontecer aquilo? E se der errado, e se der certo? essas ideias, conforme a gente vai vendo as coisas, etc. Então, quando essa realidade não corresponde ao que a gente esperava, acontece o chamado erro de predição, que não significa só que a gente vai ser pego de surpresa, mas que também o seu cérebro precisa revisar meio que você esperava para poder construir de novo aquela imagem, já que ele tá o tempo todo tentando prever o que vai acontecer. E é meio que isso que vai acontecendo nesses jogos. Quando a Mônica começa a agir de um jeito estranho, tudo que você tinha aprendido sobre ela deixa de ser suficiente pra explicar aquele comportamento. E com a Mita também acontece uma coisa parecida. O nome do personagem é Mônica, cara. Será que esse jogo é japonês? É interessante, né? Se for japonês, não sei, né? Se é japonês, não sei. Nunca joguei esse jogo. O nome do personagem é Mônica, né? Diferente, né? No começo ela parece um pouco carinhosa e depois passa a demonstrar mais alguns sinais de controle. Aí então ela se mostra um pouco vulnerável e depois se torna muito ameaçadora. Então, além de serem personagens imprevisíveis, você meio que vai dando de cara com as situações onde elas se mostram de um jeito e aí não é mais. Aí depois se mostra de outro e aí também não é mais de novo. É quase como se fosse um tipo de progressão de curiosidade, porque aí você sempre quer saber o que vai acontecer, porque o seu cérebro tá sempre tentando prever o que raios que vai acontecer ali de novo. Eu acho que é basicamente isso, foi isso aí que eu entendi. E até que faz sentido. Então, ao invés de só tentar acompanhar uma personagem que você já sabe que é caótica, você tá o tempo todo tentando atualizar um modelo mental que você criou sobre ela. E por mais que isso explique, de certa forma, o porquê que a gente gosta tanto desse jogo, ou talvez porquê que eles façam tanto sucesso, ainda tem uma coisinha. Mesmo quando essas personagens começam a agir de uma forma um pouco perturbadora, quase nada nelas muda. Elas continuam sorrindo, elas continuam falando com calma, mas de alguma forma isso parece muito errado. Mesmo quando o jogo já deixou claro que existe uma coisa muito errada, as protagonistas como a Mônica ou a Mita continuam mantendo a postura educada e um comportamento que parece tranquilo, que elas sempre tiveram. E é claro que aí também mora aquela quebra de expectativa, como a gente já falou lá no começo. Porém, acredito eu que nessa parte talvez dê pra encaixar um pouco daquilo que muitos de nós conhecemos como. Inclusive, cara, se pra quem nunca jogou Misside, joguem a versão em português de Portugal, cara. É bem engraçado, sabe? Você joga. Você joga ainda na versão em português de Portugal, eu acho engraçado o dialeto, né? Como se diz, o. Ai, meu Deus. O jeito de que eles falam, né? O jeito que o português fala é engraçado, né? É diferente, então
Joga a versão em português de Portugal que é da hora, sabe? É legal. Como Vale da Estranheza. Lá em 1970, um pesquisador japonês propôs essa ideia, e a teoria original dizia respeito a robôs, na verdade. Quanto mais eles se pareciam com seres humanos, mais confortáveis as pessoas tendiam a se sentir, até certo ponto. Quando essa semelhança ficava quase perfeita, mas ainda apresentava algumas pequenas inconsistências, a reação mudava completamente. Aqueles pequenos detalhes que você pensa, mas isso se parece com um humano, mas é estranho, é algo anormal, tem alguns detalhes ali que você fica olhando assim, nossa, isso aqui não é tão humano quanto parece ser, entendeu? Por mais que aparente ser um ser humano, né? Tem algo, seu cérebro fica pensando nisso, tem algo errado nisso, tem algo que não se encaixa, tem algo de errado que tá acontecendo aqui. Em vez de se sentir confortável, surgia um desconforto muito difícil de explicar. E eu disse que isso talvez se encaixe nesses casos porque durante muito tempo esse conceito de Vale da Estranheza ficou restrito só à aparência. Mas algumas pesquisas mais à frente começaram a investigar se o mesmo efeito poderia acontecer quando essa inconsistência não tivesse no rosto de alguém, mas sim no comportamento. E isso é importante justamente porque a Mita, por exemplo, ela não te assusta porque ela parece um monstro. Ela começa a assustar porque ela tem a aparência de uma pessoa muito bonitinha e que... Muito fofinha, né? Ela é uma menina muito fofinha, né? Muito fofinha, muito bonitinha. A namoradinha perfeita, né? A namoradinha perfeita de todo virjola da vida, né? Aí, só que ela é psicopata, né, cara? Ela vai querer cortar sua cabeça, entendeu? Ela vai. Ela vai te perseguir e vai querer te matar, né? Obviamente, como ela disse, vai te amar pelo resto da vida. Mas ela começa a agir de uma forma completamente diferente sem perder essa postura. A Mônica, da mesma forma, enquanto continua demonstrando afeto e agindo como ainda tivesse num namoro completamente normal, ela rompe as regras daquele universo, começa a falar com você de uma forma completamente estranha, começa a mexer nos dados do seu computador, é uma coisa realmente bem sinistra. É claro que eu não posso dizer que a ciência provou que as yanderes ativam o Vale da Estranheza. Então não é uma explicação definitiva para essas personagens, mas ajuda a entender por que elas parecem tão difícil de categorizar. Então no fim eu percebi que Doki Doki, Miside e talvez Needy Girl Overload, que acho que se encaixam um Esse pouco mais. jogo Need Girl Overload eu já ouvi falar. Já tive até vontade de jogar, mas. Sei lá, não me atrai tanto, sabe? Acho que Misside foi o que mais me atraiu, assim, mesmo, desses jogos, assim. É o mais interessante, assim, que eu posso dizer. Nesse conceito do que Yandere Simulator, que é um pouquinho mais diferente, dá pra notar que esses jogos seguem praticamente essa mesma fórmula e esse conjunto de coisas faz esse tipo de gênero, esse arquétipo ser tão bom. Até porque quando você coloca esses jogos lado a lado, começa a aparecer essa estrutura. Isso obviamente pode acontecer de formas diferentes, porque Doki Doki faz isso gastando horas em muitas conversas, poemas Não, e... não me atrai por causa disso, sabe? Porque é mais tela estática ali, com o sprite ali, né? Dos personagens ali, e horas de texto e tal. Então, não é tão interativo quanto o Misside, né? Misside é mais tipo um survival horror, barra, sei lá, aventura, né? Não sei. Então é legal, cara. Misside. Acho que Misside é o melhor jogo dessa categoria. Eu só joguei ele mesmo, né? Então minha opinião não vale tanto. Não tem tanto valor, mas é. Cara, Misside. Jogue Misside, por favor. uma rotina bem monótona. O Misside já possui um ambiente acolhedor e uma protagonista extremamente receptiva desde o primeiro minuto. E o Needy Girl Overload, como eu tinha citado antes, também cria uma intimidade colocando você em uma posição de cuidado e responsabilidade pela personagem. Então os caminhos mudam, mas muitas vezes o objetivo não. Elas deixam a impressão de que existe uma lógica por trás do que elas estão fazendo. E a gente, como jogador, quer entender. Então, bom, acho que dá pra dizer que não é uma característica muito específica que faz esse tipo de jogo
ter um sucesso. Não é só porque umas garotas muito malucas vendem ou porque tem pessoa muito carente por aí. E sim porque esses jogos conseguem juntar várias coisas que sozinhas a gente sabe que captura nossa atenção. Mano, a impressão minha é a pinta aqui do rosto dela. Parece que tem formato de coração, velho. Ou eu tô ficando muito doido. Ou a pinta dela aqui parece que tem um formato de coração, sei lá. E mesmo apesar das diferenças, eu até achei como um bom exemplo, citar aqui o Yandere Simulator, que eu nem falei tanto, mas eu ainda acho que se encaixa, porque se esses jogos fossem só essa fórmula, talvez já tivesse parado de funcionar há muito tempo. Só que o mais legal é que ele sempre tem que procurar por uma forma de se reinventar. Até porque depois de Doki Doki, todo mundo começou já a desconfiar dessas aparências inocentes de alguns jogos e se perguntar se tem alguma coisa errada ali. Só que os jogos mais recentes não ignoram essa bagagem que a maioria do público já tem. E Misside é um exemplo disso. Ele já sabe que boa parte dos jogadores vai esperar por uma quebra de expectativa, então, ao invés de esconder completamente as suas intenções, ele já começa a brincar com essa expectativa desde cedo, colocando uma coisinha aqui e ali já pra você ficar se cagando de medo, talvez. Essa surpresa nesse tipo de estrutura nesses jogos deixou de estar nessa existência da reviravolta que a gente sabe que vai acontecer. Agora ela só tá na forma como acontece. E talvez até seja por isso que, mesmo quando a execução falha, o conceito ainda fica de pé. E dessa vez o Yandere Simulator é o exemplo perfeito dessa situação. Porque mesmo mais de 10 anos em desenvolvimento, nunca tendo lançado de verdade, ele ainda tem uma comunidade, tem teoria, tem memes, e é óbvio que ainda tem gente esperando por lançamento do jogo. Então agora, talvez dê pra parar de se perguntar por que esse Inclusive, jogo... cara, Misside ia ter uma DLC, eu acho. Uma sequência, mas acho que era uma DLC que você poderia. Você poderia, sei lá, ter uma. Tipo, a Mita boazinha, entendeu? Você ia ter uma vida ali com a. Você ia viver com a Mita ali na casa ali dela ali, mas não sei se era com a Mita boazinha ou com a Mita doidona, né? Você ia viver ali com a Mita ali, entendeu? Acho que é uma DLC. Eu não sei se já lançou ou não vi mais falar. Jogos fazem tanto sucesso, e talvez eu possa começar a me perguntar qual que vai ser a próxima forma com que eles vão abordar esse tipo de tema, que cá entre nós acho que é muito mais legal. Então foi isso, como uma pessoa que gosta bastante desse tipo de gênero, desses jogos. Eu não sei se eu posso falar que eu gosto desse tipo de gênero, mas eu gosto de Misside, então... Se Misside é desse gênero, então, né, então eu gosto também. Eu queria saber, né, o que tinha de tão específico ali, além de só garotas muito malucas que te amam muito. E eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Te ama ao ponto de te matar, né? De querer te matar. Ai, ai. O amor é tão forte quanto a morte. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários a sua própria contribuição, né? Se você tem alguma coisa a mais que você acha que influencia nessa gameplay e faz a gente gostar tanto desse tipo de jogo. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Até a próxima. Muito bom o vídeo, cara. Gostei aí, canal Page.